oftalmia, que os olhos ficam arregalados fora fora das órbitas, né? O bócio, que é inchaço do pescoço, formando o famoso papo, tá certo? Então são as doenças que podem aparecer com hipertiroidismo, né? Então tem o hipertiroidismo e tem o hipotiroidismo. Olha as características, né? Exoftalmia, dá uma olhada aí e estudem, tá certo? Direitinho, né? Tá bom? E o famoso bócio, ó, comumente chamamos de peito de pombo aqui, ó. Tá? O hipertiroidismo, né? Então vamos seguir para frente. O hipotiroidismo é a deficiência da produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, né? Pode causar devido à carência de iodo na alimentação, ó, também iodo, né? Por isso o iodo é parte constituinte dos hormônios da tireoide. Destruição autoimune da própria tireoide, né? Consequência, diminui o metabolismo celular e a pessoa ganha peso, como eu já falei anteriormente para vocês, causa bradicardia, né? O coração fica batendo mais lento, né? Certo? A mixedema também, que é inchaço de pele, e o bóciozinho também, tá bom? Um detalhezinho, pessoal, o hipotiroidismo na infância é denominado de cretinismo, né? Quando se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos, dentes e retardamento mental, né? Tá certo? E as principais glândulas endócrinas humanas, vamos lá, tireoide, a calcitonina, ó. Pessoal, quando a gente fala de calcitonina, ao mesmo tempo a gente tem que falar da paratireoide, tá certo? Por quê, professor? Porque a paratireoide é uma glândula, desculpe, na verdade são 4 pequenas glândulas, como vocês estão vendo aqui, ó, tireoide, ó, aqui é tireoide, né? Aí, ó, paratireoide, certo? Então a glândula paratireoide, ela produz o hormônio que é antagônico à calcitonina da tireoide. O que a calcitonina faz? Atua diminuindo a quantidade de cálcio no sangue e aumentando a concentração de cálcio nos ossos. É chamada ação hipocalcemiante, certo? E a paratireoide produz o paratormônio, que é o contrário da calcitonina, tá certo? Como assim, professor? A calcitonina, ela pega o cálcio, para vocês usar o termo bem simples. A calcitonina, ela pega o cálcio do sangue e lança esse cálcio nos ossos, evitando a descalcificação óssea. Então, toda vez que uma pessoa tiver uma deficiência de cálcio nos ossos, professor, o que vai acontecer? A calcitonina vai agir, certo? No sangue, tirando o cálcio do sangue e jogando para os ossos. Beleza. Só que, professor, vai ter deficiência de cálcio no sangue. O que você tem que fazer? Repor com alimentação. Tá bom? E quando a gente tiver deficiência de cálcio no sangue, o que acontece? Ora, o contrário, o paratormônio vai pegar o cálcio, tá bom, pessoal, dos ossos, retirar o cálcio dos ossos e jogar no sangue. Então os dois são antagônicos. A calcitonina tira cálcio do sangue e joga nos ossos, o paratormônio da paratireoide tira cálcio dos ossos e joga no sangue, havendo equilíbrio, tá certo? Então vamos seguir aqui. Aí o paratormônio, aí aqui vocês vão ver aqui, aí a explicação, vocês vão ter toda a explicação aqui que eu falei, ó, calcitonina, certo? Aí, ó, jogando cálcio nos ossos, né? Tá certo? Paratormônio, tá bom? Jogando cálcio no sangue. Então isso daqui, ó, esse esquemazinho aqui vai mostrar para vocês. Vocês vão fazer uma leiturazinha e vão entender o que eu já expliquei anteriormente, tá bom? E as suprarrenais. Bem, pessoal, suprarrenais ou adrenais estão localizados sobre os rins, são divididos em 2 regiões, como eu já disse para vocês, né? A região do córtex e a região da medula. O córtex é a região periférica todinha da suprarrenal e a medula é a região central da suprarrenal, tá bom? Então, é dividido em 2 regiões, o córtex é a região mais externa, periférica, né, da suprarrenal, produz hormônios, os glicocorticoides, que é o cortisol, e mineralocorticoides, que é a aldosterona. A medula, região interna, produz hormônios epinefrina,
A epinefrina também é chamada, é a mesma adrenalina, e norepinefrina que é a mesma noradrenalina, né? Tá certo? Então a adrenalina ou epinefrina são sinônimos, a adrenalina e norepinefrina também são sinônimos, tá certo? A adrenalina e noradrenalina é produzido na medula, não vamos esquecer que é questão de concurso, isso daí, tá certo? E o córtex, onde produz os cortisol, que controla a glicose, e os mineral corticóide, que controla a quantidade de sais minerais nas células, né, do organismo. Suprarrenais, ali tem os glicocorticoides, derivado do colesterol. Opa, se é derivado do colesterol, são hormônios de natureza lipídica, né? Tá certo? Não são proteínas, liberados em situação de estresse, né? Atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, né? Aumenta a glicemia, reduz as inflamações e alergias, né? Então são antialérgicos. E é controlado pelo ACTH, que é o hormônio produzido lá na hipófise, que nós falamos anteriormente, né? E o mineral corticoide, derivado do colesterol, também de natureza lipídica, outro hormônio que, né, não é proteína, né? A aldosterona realiza a absorção de sódio, certo? De potássio nos rins, aumenta a pressão arterial, a volemia de sangue circulante. E um detalhezinho, é controlado pelo ACTH produzido pela parte da glândula hipófise, que é a adeno-hipófise, não é isso? Então vamos seguir para frente. Suprarrenais, epinefrina, né, que é a adrenalina, prepara o organismo para enfrentar situações de estresse, né? Eu chamo que é o hormônio das respostas, né, estressantes, contração dos vasos sanguíneos, chamado de vasoconstrição, aumenta a taxa de açúcar no sangue, né? Se ficar nervoso, aumenta a taxa de açúcar no sangue, se tiver com medo também, redistribui o sangue para os órgãos e músculos. Isso aí é uma resposta boa, não é resposta ruim não, viu? E a norepinefrina, a noradrenalina, atua no conjunto de resposta também na situação de estresse, acelera os batimentos cardíacos, causando taquicardia, e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Maravilha! Pâncreas é uma glândula mista, né? Como eu falei até na aula anterior, porque ela tem a parte da liberação de suco pancreático, a parte exógena, e a parte endócrina, certo? Do pâncreas, que produz os hormônios e liberam para o controle de a produção de insulina e glucagon para o controle de açúcar no sangue, tá certo? Então está localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal, é uma glândula mista, ou também chamada anfícrina, né? Possui a parte exócrina e endócrina. Produz hormônios insulina e glucagon, já falamos isso, né, que é a parte endócrina. E o suco pancreático é a parte exócrina. Tá bom, pessoal? Então a insulina produzido pelo pâncreas aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Tá certo? Quer dizer que facilita a permeabilidade da glicose a entrar nas células. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. A ação hipoglicemiante diminui a quantidade de glicose no sangue e produz pelas células beta nas isótopes de Langerhans. Bem, então existe no pâncreas, certo, uma região formada por células beta que vai produzir insulina. E a insulina controla o açúcar no sangue. O glucagon é o hormônio antagônico à insulina. Ele dá efeito inverso, que vocês vão ler aí e vão estudar, tá certo? E atua no período entre as refeições. Ele o glucagon pega os carboidratos, o glicogênio no fígado, tá certo? Convertendo o glicogênio em glicose para aumentar o nível de açúcar no sangue. Exemplo, vamos entender. A insulina diminui o açúcar no sangue. Diminui como? Ela retira o açúcar no sangue, transformando a glicose, certo, em glicogênio, que vai ser armazenado nos músculos e no fígado. E o glucagon faz o contrário, pega o glicogênio nos músculos e no fígado, tá certo, e transforma o glicogênio em glicose, jogando na corrente sanguínea. É o efeito inverso da insulina, né, o glucagon. No fígado, o glucagon estimula a transformação, ó, que eu acabei de falar para vocês, ó, de glicogênio em várias moléculas de glicose, que serão enviadas para o sangue. A ação hiperglicemiante aumenta a quantidade de glicose no sangue, produzida pelas células alfa nas isótopes de Langerhans. Então,
Um detalhe, a insulina é produzida no pâncreas em células especializadas chamadas beta e o glucagon em células especiais chamadas células alfas, tá certo, pessoal? Bem, sobre a diabetes, tá certo? A diabetes é a diabetes mellitus. Lembre, mellitus, mel, vai lembrar açúcar, tá bom? É diferente da diabetes insípido, lá da neurohipófise, tá bom, pessoal? Da vasopressina. Então, a diabetes mellitus, doença que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes mellitus. A diabetes mellitus tipo 1, que causa a redução das células beta do pâncreas, que leva à diminuição da produção de insulina. A diabetes do tipo 1, ela é também conhecida como a diabetes infantil, porque ela aparece na infância, né? Dizem que o sistema imunológico reconhece as células beta como um corpo estranho e destrói essas células, tá bom? E a diabetes tipo 2, ela causa a redução do número de receptores de insulina na membrana das células. É o que aparece na fase adulta, né? Tá bom, pessoal? E que é responsável pela maior parte das doenças da diabetes, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sistema endócrino, na parte de gônadas, ovários e testículos, nós vamos estudar no sistema reprodutor masculino, tá certo? Nós vamos ficar aqui pâncreas. Professor, mas ainda tem o sistema endócrino, a questão dos ovários e testículos. Aí será na próxima aula, tá bom? Quando estudarmos o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês façam um bom aproveitamento, né, dessa aula, tá bom? Procure ser da forma bem clara. Você pode repetir várias vezes, assistir essas aulas, que vai dar para vocês fixarem muito bem essa aprendizagem, tá bom? Só lembrando a vocês que esse mesmo material aí você encontra no slide da Unip, tá certo? Uma boa noite a todos e aproveite bem a aula.